Meu nome é Rebeca, e nunca imaginei que um dia contaria minha história assim, olhando para trás como quem observa um velho retrato desbotando. Fui uma mulher de fala firme, dessas que acreditam que o amor da família é o chão mais sólido do mundo. Talvez por isso tenha demorado tanto para perceber que, às vezes, o chão também pode ceder sob os nossos pés. A casa em que vivi por quase 40 anos ainda aparece nos meus sonhos. O corredor estreito, o cheiro de pão saindo do forno, o som das risadas das crianças correndo, meu refúgio. Eu criava lembranças enquanto lavava pratos e dobrava roupas, achando que o amor bastava para segurar tudo de pé. Mas o tempo, esse velho tecelão, foi costurando distâncias entre mim e os meus, fio por fio, até que um dia percebi que já não éramos uma família, apenas pessoas morando sob o mesmo teto. Naquele dia, o sol se infiltrava pelas cortinas da cozinha. Eu estava dobrando toalhas, uma daquelas tarefas que a gente faz sem pensar, quando ouvi, vindo da sala, a conversa que mudou tudo. Vozes baixas, cortadas por um suspiro. Não precisei me aproximar para entender que o assunto era eu. A mãe está virando um peso, disse meu filho, achando que eu não ouviria. Eu sei, mas o que podemos fazer? Respondeu minha nora. A gente mal consegue pagar as contas. Meu coração se apertou, como se alguém o tivesse envolvido num pano úmido e torcido. Um peso. A palavra ecoou dentro de mim. Eu, que tinha passado metade da vida acordando cedo, cuidando de tudo, ajudando nos momentos em que o dinheiro faltava. Eu, que segurava o colo e a casa, agora era um fardo. Fiquei ali, parada, com uma toalha nas mãos e os olhos perdidos no azulejo rachado da pia. Durante os segundos, não senti raiva nem tristeza, só um silêncio imenso. Depois, uma calma estranha tomou conta de mim. Não a calma da paz, mas a do cansaço. A calma de quem entende que já não tem mais o que provar. Naquela noite, esperei até que todos dormissem. Peguei minha velha caixa de lembranças, fotografias, cartas, desenhos das crianças e sentei-me na varanda. O vento soprava frio, como se tentasse consolar. Foi quando decidi, eu iria embora. Não com raiva, mas com dignidade. Não queria mendigar afeto em uma casa onde o amor se tornará obrigação. No dia seguinte, preparei café como sempre. Meu filho chegou atrasado, apressado para o trabalho. A nora, com o rosto fechado, perguntou se eu podia cuidar das crianças até o fim da tarde. Eu apenas sorri. Claro, querida, respondi. Mas dentro de mim, a decisão já estava feita. Esperei o momento certo. À noite, quando eles voltaram, chamei os dois para conversar. Coloquei a conta do financiamento da casa sobre a mesa. Sabem, vocês têm razão, disse, com a voz serena. Eu sou um peso. Mas talvez eu possa aliviar um pouco esse fardo. A casa é de vocês agora. O banco ainda cobra, é claro, e o dinheiro não cai do céu, então está a conta do mês. Meu filho me olhou confuso, tentando entender se era ironia. Mãe, o que está querendo dizer? Que vocês precisam aprender o valor do que chamam de peso. Eu não quero mais viver onde não sou bem-vinda. Eles ficaram calados. Minha nora desviou o olhar, e o silêncio ficou grosso como fumaça. Peguei minha mala, que já estava pronta, e caminhei até a porta. Para onde vai? Ele perguntou, finalmente. Não sei, respondi, e era a mais pura verdade. Mas sei que preciso encontrar um lugar onde eu volte a ser leve. Saí. O ar da noite me pareceu mais puro do que há muito tempo. Atravessei a rua com o coração batendo rápido, misto de medo e liberdade. Peguei um ônibus para a estação e comprei uma passagem só de ida para a Flórida. Sempre gostei do mar, e pensei que talvez o mar soubesse me ouvir. Durante a viagem, olhei pela janela e vi o amanhecer colorindo o horizonte. Cada quilômetro me afastava das mágoas, mas também das lembranças boas. Era uma sensação agridoce, como café sem açúcar, forte, mas necessário. Quando cheguei, o calor me envolveu como um abraço antigo. Encontrei um pequeno quarto para alugar numa pensão simples, perto da praia.
As paredes eram descascadas, mas havia silêncio, e o silêncio é um luxo quando a alma está cansada. Passei os primeiros dias apenas caminhando pela areia, tentando entender quem eu era fora dos papéis que me definiram: mãe, esposa, avó. Agora eu era só Rebeca, uma mulher tentando começar de novo aos 67 anos. Os dias foram passando devagar, como se o tempo me testasse. Aprendi a cozinhar só para mim, a dormir sem esperar passos no corredor, a rir sozinha de lembranças que já não doíam tanto. Às vezes, o coração apertava, é claro. Mas comecei a descobrir algo bonito: a solidão, quando não é castigo, pode ser liberdade. Numa tarde qualquer, sentei num banco de madeira, olhando o mar. Um menino brincava com uma pipa, e a linha cortava o vento com uma leveza que me fez sorrir. Lembrei-me dos meus netos. O vento trouxe a lembrança do riso deles, e senti vontade de chorar, não de tristeza, mas de gratidão. Porque, apesar de tudo, eu tinha vivido o amor verdadeiro. E o amor, mesmo ferido, nunca se perde. Ele apenas muda de casa. Nos primeiros dias na Flórida, o tempo parecia diferente. O sol nascia cedo, dourando as janelas do pequeno quarto onde eu agora morava. O som distante das gaivotas misturava-se ao burburinho das ruas, e eu me perguntava se o coração também podia aprender novos ritmos, como quem muda o compasso de uma música antiga. A dona da pensão, uma senhora chamada Margarete, era dessas pessoas que falam com o olhar. Tinha mãos pequenas e ágeis, sempre ocupadas com algo: uma vassoura, um bule de chá, uma flor caída no chão. Foi ela quem primeiro me fez sentir que talvez eu ainda tivesse lugar no mundo. Você é nova por aqui, não é? Perguntou, me vendo olhar o mar da varanda. Sou, sim. Vim tentar começar de novo. Ela sorriu, como quem já ouvirá isso muitas vezes. Então veio ao lugar certo. O mar gosta de quem recomeça. Ele nunca é o mesmo, mas está sempre aqui. Havia sabedoria naquela mulher. E uma calma que me fez lembrar da minha avó, que dizia que a vida não se mede pelas perdas, mas pela coragem de continuar amando, mesmo depois delas. Aos poucos, comecei a me adaptar. Fazia pequenas caminhadas todas as manhãs, tomava café no mesmo lugar, um restaurante simples na esquina onde os garçons me chamavam de Miss Rebeca e sempre perguntavam como eu estava. Pequenas gentilezas, mas que costuram a alma. Uma tarde, enquanto tomava meu café, ouvi uma conversa na mesa ao lado. Uma moça jovem, visivelmente cansada, falava sobre como não sabia o que fazer com o filho pequeno enquanto trabalhava. Algo em mim se mexeu, talvez a lembrança de todas as vezes em que eu também precisei de ajuda e não tive a quem recorrer. Esperei o momento certo e, com cuidado, me aproximei. Desculpe a intromissão, querida, disse eu, mas posso cuidar do seu menino algumas tardes, se quiser. Gosto de crianças, e tenho tempo de sobra. Ela me olhou surpresa, hesitante. Mas logo sorriu, aliviada. Sério? Eu nem sei como agradecer. Foi assim que conheci o pequeno Lucas. Um garoto de 6 anos, curioso, cheio de perguntas que vinham em sequência, como bolhas de sabão. Por que o mar é salgado? As gaivotas dormem. Você já foi famosa, Dona Rebeca. Eu ria. Ele preenchia o silêncio da casa com uma alegria que eu nem sabia mais que podia sentir. Os dias com ele me trouxeram de volta à vida. Comecei a cozinhar novamente, a contar histórias inventadas, a rir alto. E percebi que a maternidade nunca termina, ela apenas muda de forma. Às vezes, não é o sangue que une, mas o cuidado. Cuidar é um verbo que, quando se conjuga, salva quem o pratica. Numa dessas tardes, Margarete me chamou na varanda. Você parece diferente, Rebeca. Disse ela, enquanto me servia chá. Acho que estou lembrando quem eu era antes de ser um peso. Ela assentiu, olhando o horizonte. As pessoas só dizem isso quando esquecem que foram carregadas também. Aquela frase ficou comigo. Quantas vezes carreguei nos braços o que ninguém mais queria segurar? E, mesmo assim, nunca chamei ninguém de fardo.
Talvez seja esse o destino das mães, dar e continuar dando, mesmo depois que o amor deixou de ser correspondido na mesma medida. Com o passar das semanas, as lembranças começaram a doer menos. Ainda sentia falta dos meus netos, das pequenas mãos me puxando pela cozinha, dos desenhos tortos que deixavam pela casa, mas aprendi a não olhar para trás com rancor. O coração, quando endurece, pesa mais do que qualquer mala. Um dia, enquanto varria a varanda, recebi uma ligação inesperada. O número era familiar, mas hesitei antes de atender. Alô? Mãe, sou eu. A voz do outro lado vacilava. Era meu filho. O tempo pareceu parar. Respirei fundo, tentando conter a mistura de emoções. Oi, querido. Está tudo bem? Eu queria saber como você está. As crianças perguntam muito por você. Sorri, mesmo sabendo que ele não podia ver. Estou bem. O sol aqui é bonito, e o mar me faz companhia. Houve um silêncio longo. Então ele disse, num tom que misturava arrependimento e timidez. Mãe, eu acho que errei. Fiquei quieta por um instante. Parte de mim queria dizer que tudo estava perdoado, mas outra parte, mais madura, mais serena, sabia que o perdão não é um remendo que se cola de qualquer jeito. Ele precisa ser costurado devagar, com tempo e verdade. Filho, respondi enfim, às vezes a vida precisa quebrar a gente para ensinar o valor do que era inteiro. Eu não guardo raiva. Mas também aprendi a cuidar de mim. Ele chorou. Eu escutei, com o coração dividido entre a mãe e a mulher que aprendeu a não se perder de si mesma. As crianças querem te ver, disse ele, por fim. Um dia, talvez. Quando o vento soprar no tempo certo. Desliguei e fiquei ali, olhando o mar, pensando como o amor pode ser ao mesmo tempo ferida e cura. Eu não sabia se voltaria a vê-los, mas percebi que algo dentro de mim se acalmara. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava inteira. À noite, sentei na cama e escrevi no meu caderno: não existe peso quando a alma está leve de arrependimentos. Fechei os olhos e ouvi o som distante das ondas, batendo num ritmo que parecia o do próprio coração. O tempo, que antes eu temia, agora era meu aliado. Ele não apaga o passado, mas ensina a andar de novo, um passo por vez. O verão chegou de mansinho, com aquele calor preguiçoso que faz o tempo parecer mais lento. As ruas da Flórida ficaram cobertas de flores amarelas, e eu me peguei sorrindo sem motivo. Era curioso, por tantos anos, eu vivia cercada de gente, ainda assim, me sentia sozinha. Agora, cercada de desconhecidos, começava a sentir uma paz que nunca conheci. Margarete, sempre atenta, percebeu minha transformação. Rebeca, você precisa fazer algo com essa energia boa que está carregando. Disse ela um dia, enquanto pendurava lençóis ao sol. Algo como o quê? Perguntei, rindo. Não sei, mas quando o coração volta a pulsar, é sinal de que ele quer servir a algum propósito. A frase ficou martelando na minha cabeça. À noite, sentei na varanda com meu caderno e fiquei lembrando de tudo o que vivi. Lembrei de quantas vezes as pessoas ao meu redor se sentiram perdidas, sem alguém que as escutasse de verdade. E percebi que, durante toda a vida, minha maior força sempre foi essa, ouvir. Então comecei pequeno. Escrevi um bilhete e colei no mural da padaria do bairro. Grupo de conversa, histórias, chá e companhia. Toda sexta, 16 horas, na varanda da pensão Margarete. Na primeira semana, só apareceram 2 pessoas, um senhor viúvo que mal falava e uma moça que chorou quase o encontro inteiro. Eu apenas ouvi, sem tentar resolver nada. Na segunda semana vieram 4. Na terceira, 7. E, quando percebi, a varanda virou um pequeno santuário de almas cansadas. Gente que só queria ser ouvida, sem pressa, sem julgamento. Ali, no meio de tantas histórias, descobri algo poderoso: a dor compartilhada não se multiplica, ela se divide. E quando a gente divide a dor, o peso fica suportável. Margarete dizia que eu tinha feito florescer um jardim de palavras. Gostei da metáfora.
passei a cuidar daquele grupo como quem rega um canteiro. Preparei bolos, fiz chá, coloquei toalhas coloridas nas mesas. Cada encontro se tornava um pequeno ritual de esperança. As pessoas chegavam abatidas e saíam mais leves, às vezes rindo, às vezes apenas em silêncio, mas um silêncio diferente, o tipo que vem depois do alívio. Foi nesse ambiente que conheci George. Um homem de olhos serenos, ex-professor de literatura, que carregava o luto como quem segura um livro aberto na página errada. Ele vinha toda semana, mas quase não falava. Até que um dia, ao final do encontro, me ajudou a recolher as cadeiras e perguntou: "Como faz para recomeçar, Rebecca?" Sorri. Primeiro, a gente se permite parar. Depois, respira fundo. E um dia, sem perceber, o passo seguinte acontece sozinho. Ele ficou em silêncio, olhando para mim como quem finalmente encontra uma resposta que não esperava. Daquele dia em diante, nossas conversas se tornaram mais longas. Falávamos sobre livros, sobre o mar, sobre o tempo e o que ele faz com as pessoas. Ele me emprestava poesias, que eu retribuía com bolos de fubá. Era uma amizade bonita, leve, sem pressa de ser mais do que era. Uma tarde, caminhando pela praia, ele me disse: "Você sabia que as tartarugas sempre voltam ao lugar onde nasceram para colocar seus ovos? Mesmo depois de anos, mesmo depois de cruzar oceanos inteiros." "Talvez porque o coração delas ainda se lembre do caminho", respondi. "Acho que é o que acontece com a gente também. Mais cedo ou mais tarde, o coração encontra o caminho de volta para casa." Essas palavras ficaram comigo. E foi ali, olhando o mar, que percebi: minha casa já não era um lugar, era um estado de paz. Era o momento em que eu podia ser quem sou, sem pedir desculpas por existir. O grupo cresceu tanto que a prefeitura local ouviu falar dele. Um dia, recebi uma visita inesperada, uma jornalista de um pequeno jornal comunitário. Ela queria fazer uma matéria sobre a avó que cura com histórias. Ri, meio envergonhada, mas aceitei. Quando a matéria saiu, choveu gente nova querendo participar. Eu nunca pensei em ser notícia, mas entendi que o que tocava as pessoas não era eu, era o sentimento de recomeço que cada um trazia dentro de si. Um mês depois, George me trouxe um presente, uma pequena muda de hibisco. "Para o seu jardim", disse ele. Plantei na frente da pensão, e logo ela floresceu. Vermelha, viva, como se dissesse que a beleza não tem idade. Foi quando comecei a receber cartas, de pessoas que tinham lido a reportagem. Gente de outras cidades, de outros estados, dizendo que a história de Rebecca lhes dava força para seguir. Uma delas vinha de uma mulher que me chamou de luz inesperada num dia escuro. Li aquilo e chorei. Não por vaidade, mas por gratidão. Por perceber que, de alguma forma, minha dor havia se transformado em abrigo para outros. Às vezes, a vida é mesmo engraçada. Passei décadas tentando ser vista dentro da minha própria casa, e agora tantas pessoas me enxergavam sem nunca terem me conhecido. E o mais bonito é que, finalmente, eu não precisava provar nada. Eu apenas era. Numa dessas noites, Margarete me encontrou escrevendo: "Vai publicar um livro, Rebecca?" Brincou. "Quem sabe?" Respondi. "Talvez seja a hora de deixar minhas histórias viajarem também." Ela riu, mas me olhou com ternura. "O mundo precisa de vozes como a sua." Sorri. Porque, pela primeira vez, acreditei nisso. E, enquanto o hibisco balançava ao vento, entendi que o amor, aquele verdadeiro, que não exige nada, sempre encontra um jeito de renascer. Pode vir na forma de um sorriso, de uma criança curiosa, de um novo amigo, ou simplesmente da paz de estar bem consigo mesma. Eu, Rebecca, estava em paz. Era outono quando recebi a carta. O envelope era simples, o papel amarelado, e a caligrafia, inconfundível. Meu coração reconheceu antes mesmo que os olhos lessem: era do meu filho. Sentei-me na varanda, o sol se escondendo atrás das árvores, e demorei alguns minutos antes de abrir. As mãos tremiam, não de medo, mas de lembrança.
Respirei fundo e deixei as palavras me encontrarem. Mãe, tenho pensado muito em tudo. O tempo passou, as crianças cresceram, e cada dia percebo o tamanho do buraco que deixamos quando você foi embora. A casa parece mais fria sem o seu riso. Sei que palavras não consertam o que fizemos, mas eu precisava tentar. As crianças falam da avó todos os dias. Querem saber quando vão poder te abraçar. Se o seu coração permitir, gostaríamos de te visitar. Com amor. David. As lágrimas vieram sem pedir licença. Não eram de dor, mas de reconhecimento. Eu não sabia o que dizer, mas o peito se abriu num misto de saudade e ternura. O perdão é uma estrada que a gente percorre devagar, e eu já tinha caminhado boa parte dela. Margarete, que sempre parecia sentir quando algo importante acontecia, apareceu na porta com 2 xícaras de chá. Notícias de casa? Perguntou, com um olhar doce. Assenti. Eles querem me visitar. Ela sorriu. Então o vento está voltando para onde pertence. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei imaginando como estariam meus netos, talvez adolescentes agora. Será que lembrariam do cheiro do meu bolo de maçã? Ou das histórias que eu contava antes de dormir? 2 dias depois, ouvi uma batida tímida na porta da pensão. Quando abri, o tempo parou. Ali estava David, meu filho, com os olhos marejados e o mesmo jeito de menino perdido que ele tinha aos 10 anos. Ao lado dele, 2 crianças, já crescidas, mas com sorrisos que eu reconheceria em qualquer parte do mundo. Vovó? Perguntou a menina, hesitante. Não precisei responder. Ajoelhei e abri os braços. Eles vieram correndo, como se o tempo não tivesse passado, e me abraçaram com força. Aquele abraço era o mesmo de quando eram pequenos, mas agora havia mais história dentro dele. Era o abraço do reencontro, do arrependimento e do amor sobrevivente. David ficou parado por um instante, até que se aproximou devagar. Mãe, começou, mas a voz falhou. Coloquei a mão em seu rosto. SHHH, não precisa dizer nada. Eu já ouvi tudo, mesmo no silêncio. Ele chorou. E eu também. Choramos o que ficou preso por anos, o que não soubemos dizer, o que o orgulho nos fez calar. Depois, sentamos todos na varanda. Fiz bolo, como nos velhos tempos, e contei histórias que os netos ouviram encantados. Rimos, lembramos, e o sol se pôs como se também quisesse participar daquele momento. Mais tarde, quando as crianças dormiam, David me olhou com um ar misto de remorso e paz. Mãe, eu sempre achei que estava fazendo o melhor para todo mundo. Mas esqueci que o melhor não existe quando falta amor. Peguei sua mão e apertei. A vida ensina, filho. Às vezes, a gente precisa se perder um pouco para aprender o caminho de volta. Ele sorriu, aliviado. E naquele instante, tudo se alinhou dentro de mim, como se o tempo inteiro tivesse sido apenas um longo ensaio para aquele reencontro. Nos dias que se seguiram, ficaram comigo na pensão. Os netos ajudaram a regar o hibisco, e eu lhes contei como aquela flor tinha sido plantada como um símbolo de renascimento. Eles me ouviram com olhos brilhantes, como se eu fosse uma personagem de uma história antiga, e talvez eu fosse mesmo. Na última noite antes de partirem, Margarete organizou um jantar simples. George veio também. E foi bonito ver minha nova família e a antiga dividindo a mesma mesa. Gerações e afetos diferentes, mas todos ligados por uma coisa só, o amor que resistiu. Quando David se despediu, prometeu voltar com mais tempo. Você não imagina o quanto senti sua falta, mãe. Sorri, enxugando uma lágrima teimosa. Eu imagino, sim. Porque eu também senti a sua. Depois que foram embora, fiquei olhando o mar pela janela. A lua refletia nas ondas, e pensei em como a vida tem um jeito curioso de se refazer, como a maré que vai e volta, mas nunca do mesmo jeito. Peguei meu caderno e escrevi as últimas linhas da minha história. O amor não morre quando é esquecido. Ele dorme, esperando o perdão acordá-lo.
A vida me ensinou que ser leve não é não ter passado, é carregar o passado com ternura. E que o lar não é o lugar de onde viemos, mas aquele onde somos bem-vindos para voltar. Fechei o caderno, apaguei a luz e deixei a janela aberta para o vento entrar. O mesmo vento que um dia me levou embora agora soprava em sentido contrário, suave, como um abraço que volta para casa. Eu, Rebeca, já não era a mulher que partiu. Era a mulher que voltou a ser inteira.